Perfeito. Então, eu acho que vale começarmos essa live muito importante, tentando jogar uma luz para as pessoas que estão nos ouvindo do porquê essas coisas têm acontecido, porque tanta ingerência estatal. Então, a Santa Igreja Católica ela tem toda uma doutrina muito clara de qual deve ser a relação entre o Estado e a Igreja. Então, o Estado ele serve, em certo sentido, para prover os bens materiais. A Igreja é uma entidade que ela tem um fim muito particular, que é a salvação das almas. E nós sabemos que essa vida, para todos nós, ela é passageira. Então, todos os recursos que nós viermos a ter, poder, influência, etc., tudo isso se desfaz de uma forma muito repentina com a nossa morte, certo? Então, o que fica é o quanto nós amamos a Deus nesta vida. E aí nós sabemos, enquanto católicos, isso sempre foi a doutrina católica, que se o fim do homem é amar a Deus nesta vida para atingir a visão beatífica na próxima, se nós acreditamos em que Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, tomou a natureza humana, veio à Terra para a salvação dos homens, instituiu uma igreja e que é através dela que se obtém a salvação, então é óbvio que o Estado deve favorecer de todas as maneiras esta igreja para a realização do seu fim. Então o Estado deve legislar de acordo com a moral da igreja e deve favorecer a igreja a verdade de todas as formas. E, no máximo, tolerar as falsas religiões. É óbvio que, num cenário em que o povo todo é católico, é fácil você implementar esse tipo de política de relação Estado-Igreja, que é o que nós chamamos de Estado católico. E desde os apóstolos isso estava dentro do coração deles, e foi preciso 3 séculos de derramamento de sangue para que todo o Império Romano se convertesse, e então, como último ato, o imperador Teodósio fizesse a Igreja Católica se tornar a religião oficial do Império, e nós, então, temos essa configuração que é a configuração que a Igreja sempre pediu. Só que nós sabemos que a cristandade da Idade Média ela vai ceder para uma série de revoluções diferentes, primeiro a Revolução Protestante, depois a Revolução Francesa e depois a Revolução Comunista. E a sociedade que vai surgir disso aí é uma sociedade que vai cada vez mais, desgraçadamente, renegar a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a partir de um momento, de uma forma muito acelerada no século XX, todas as nações do Ocidente que tinham o Estado Católico como a religião oficial da nação começam a abrir mão disso. No Brasil, isso vai vir com a queda do Império via golpe republicano de 1889 e a proclamação da Constituição de 1891. Então, antigamente, era muito comum nós termos estadistas que favoreciam a religião verdadeira. Então, tem exemplos, por exemplo, São Luís, rei da França, Isabel de Castela, na Espanha, Gabriel Garcia Moreno, no Equador, Agustín de Iturbide, no México, até no Brasil, com a Princesa Isabel. Em Portugal, Dom João III. Então, são muitos exemplos de estadistas que favoreciam a religião verdadeira. Hoje, num cenário em que a Igreja Católica deixa de ter uma grande influência e iluminar os corações dos homens, naturalmente os estadistas não vão ser católicos. Então, nessa configuração de Estado laico, o que nós vamos ter é basicamente um retorno a um cenário de perseguição. Então, quanto mais os governantes estiverem afastados da fé católica, mais nós podemos esperar um cenário de perseguição. No primeiro momento, branca, e no segundo momento, vermelha. Então, é por isso, eu diria que nós temos visto vários governadores aproveitando o cenário, já desde a primeira onda, um cenário de aumento de casos de Covid para perseguir a Santa Igreja. Então, eu lembro claramente, já em 2020, as primeiras tentativas de perseguição de certos governos. E agora, nessa pretensa segunda onda, os governadores mais anticlericais têm aproveitado isso para perseguir a Santa Igreja Católica. E eu tenho visto reportes, e vocês vão poder detalhar até melhor do que eu, por exemplo, de igrejas para serem fechadas no Ceará, Minas Gerais, Pernambuco e em São Paulo.
E eu gostaria de mostrar para vocês como esse tipo de informação aparece. Então vejam aqui o perverso ditador de São Paulo, João Dória. Então saiu hoje, na reportagem de hoje, em São Paulo, Dória anuncia fase emergencial com toque de recolher, sem igrejas e futebol. Principais alterações na fase emergencial do Plano São Paulo. Então, estamos no dia 12 de março, e do dia 15 ao dia 30 está previsto atividades com restrição completa, serviço de retirada, take-away de todos os setores, lojas de material de construção e celebrações religiosas coletivas. Naturalmente, isso implica no encerramento das igrejas e na não realização de missas presenciais. Então, é uma tragédia muito alta, e aí isso em São Paulo. Aí como estamos no Ceará, então notícia também muito recente, de 12 de março, hoje. Prefeito de Fortaleza, igrejas não serão liberadas, embora sejam consideradas essenciais. Ora, se elas são essenciais, por que elas não vão ser liberadas? Não faz sentido. Está lá, durante o encontro online entre o prefeito de Fortaleza e representantes de diversas denominações religiosas, em que o gestor sancionou a igreja com atividade essencial, o prefeito deixou claro que o momento é grave. Durante o encontro online entre o prefeito de Fortaleza, José Sarto, e os representantes de diversas denominações religiosas, e que o gestor sancionou a igreja como atividade essencial, o prefeito deixou claro que o momento é grave. Mesmo em meio a dificuldades, não podemos expor ao vírus nossa gente tão ávida por conforto espiritual. Por isso, seguiremos firmes no propósito de preservar a saúde dos fortalezenses e salvar vidas. Então, nós vemos aqui, tanto em São Paulo, que tem sido um exemplo de perseguição à fé, e tem sido um líder nesse sentido. Então, sempre que tem uma porcaria relacionada ao Covid hoje, nós vemos Dória e a tentativa de Dória de colocar outros governadores como seus bonecos de ventríloco. Então, felizmente, hoje, no Rio de Janeiro, também saiu uma nota do governador do Rio de Janeiro em exercício, mandando Dória apitar no terreno dele. Mas nós temos visto, então, vários estados querendo ingerir na Santa Igreja Católica, fazendo uma grande violação do que a Igreja Católica sempre defendeu como relação do Estado e Igreja. Então, nos assuntos espirituais, a Igreja Católica é a responsável, nos assuntos materiais, o Estado é o responsável, e a Igreja Católica ilumina o Estado e ordena o Estado para que ele possa legislar de acordo com a Igreja. E hoje o que acontece é o contrário, é o Estado querendo legislar em matéria temporal e também em matéria espiritual, mandando as igrejas serem fechadas. E aí, diante disso, fazendo a ponte com o que o Tiba muito bem apontou, o Taiguara fez uma consulta a Roma, perguntando, de certa forma, se era lícito o fechamento de igrejas e o papel do Estado em relação a isso, e houve uma resposta numa carta. E aí eu passaria a palavra para o Taiguara para comentar essa primeira parte, e fique à vontade também para falar sobre a consulta da carta e seus comentários sobre isso. Perfeito. Então, o que é que aconteceu aqui? Primeiro, eu vou traçar um histórico de como é que essa carta chegou a mim, né? Como é que isso aconteceu, essa resposta que veio ontem da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Desde o ano passado, como você relatou aí, nós também tivemos aqui na Paraíba um problema em relação ao fechamento de igrejas determinado pelo Estado, não é? E num primeiro momento, não é, aceito pelas autoridades da igreja. Então, ainda em abril de 2020, houve um decreto do governador do estado determinando a proibição de missas, cultos, qualquer celebração, qualquer tipo de cerimônia religiosa, não é? E naquele momento, sequer havia uma exceção para transmissões. Sequer havia essa exceção. Então, nós fizemos uma movimentação tremenda, né?
vários leigos aqui na Arquidiocese da Paraíba e em outras dioceses do estado, fizemos uma movimentação tremenda, expondo que não havia esse tipo de possibilidade de o governo do estado, né, suspender a religião das pessoas. Não há como o governo do estado suspender a religião das pessoas, seja por razões, eu não vou sequer entrar nas razões, né, constitucionais disso, mas por razões de razão humana mesmo, né, de razoabilidade, né, porque a religião das pessoas é um âmbito de suas vidas. O governador do estado não pode, né, da mesma forma que ele não pode mandar as pessoas pararem de comer, né, ele também não pode mandar as pessoas pararem de cultuar a Deus. Então, isso aí é uma questão de razão natural. Como você falou, nós estamos num ambiente, né, de tanto pluralismo, que hoje nós precisamos recorrer ao método de Santo Tomás na Suma contra os Gentios, né, de recorrer à razão natural com a qual todos devem concordar. Então, em termos de razão natural, o governador do estado não pode mandar as pessoas pararem de comer e também não pode mandar as pessoas pararem, né, de comungar. E me perdoem aqui a comparação entre comida e comunhão, mas nós sabemos que a comunhão é também o alimento da nossa alma, né, da nossa vida no espírito. Então, naquele momento, nós fizemos uma movimentação e conseguimos um decreto retificador que adicionou um parágrafo dizendo que a proibição não se aplicava às transmissões online. Isso foi no ano passado, né? Mas o que foi mais grave naquela situação é que, num primeiro momento, as autoridades da igreja aceitaram aquela proibição, né? E após a nossa movimentação extensa dos leigos, 2 bispos daqui da Paraíba, o bispo de Cajazeiras e o bispo de Campina Grande, 2 dioceses que existem aqui, eles se manifestaram, primeiro o bispo de Cajazeiras, dizendo que a igreja, ele estava suspendendo as atividades religiosas, não porque o governador mandava, mas porque ele entendia que era necessário. E, de toda forma, ele dizia que não, o governador não tinha ingerência nenhuma sobre a igreja, e quando ele entendesse que era necessário reabrir, ele ia reabrir. Então, isso aí já foi um ganho naquele momento. O tempo foi passando, nós ficamos 3 meses sem sacramentos. Em junho, as coisas voltaram com muitas restrições, e, por incrível que pareça, como todos estamos acostumados a ver, todas as outras atividades tinham fiscalizações menores do que as atividades religiosas. Atividade religiosa é o maior perigo de contágio que existe dentro de uma igreja, mesmo que as pessoas estejam com todo o aparato, todos os paramentos da nova religião global, mesmo que a pessoa esteja com máscara, mesmo que a pessoa esteja usando a matéria, ritualística do álcool em gel, tudo que manda o figurino. Então, com muitas restrições, nós tivemos a abertura, apenas 30% da capacidade das igrejas foi permitido. Todo ano nós ficamos desse jeito, mesmo que as outras atividades estivessem aumentando, as suas capacidades, as igrejas permaneceram assim. E, após o carnaval, houve o carnaval desse ano, e eu já antecipei para as pessoas, porque nós temos que ter em mente, muita gente diz, Taiguara, como você adivinhou? Porque isso é uma questão de ódio religioso, a verdade é essa. Então, o que é que eu disse para as pessoas? Eu falei logo, olha, está tendo carnaval, eles estão dizendo que estão proibindo o carnaval, suspenderam atividades carnavalescas, mas fizeram vista grossa para tudo. Teve festa em todo canto, teve aglomeração em todo canto, mas não foi problema, fizeram vista grossa. E eu disse, depois do carnaval, vão dizer que o número de casos está aumentando, por razões óbvias, e vão suspender as atividades religiosas de novo durante a Quaresma e a Semana Santa. E aí isso aconteceu e todo mundo disse, você adivinhou? Não adivinhei, isso é uma questão de obviedade. Eles iam fazer isso. Só que aqui houve uma questão a mais. Dessa vez a igreja se antecipou. A igreja se antecipou à proibição estatal. E um dia antes do decreto do governo do estado, quando o próprio governo do estado anunciou numa coletiva de imprensa que ele manteria as igrejas com 30% da capacidade aberta, a arquidiocese, por si mesma, exarou uma proibição de suspensão de 15 dias
da Santa Missa. Resultado, no dia seguinte, o governador voltou atrás no seu anúncio e proibiu também. Ou seja, a atitude diplomática, né, levou a uma proibição do próprio governo do Estado, mais uma vez. Então, quando isso aconteceu, eu perguntei, eu disse qual era a nossa atitude a tomar. Né? Eu pensei, vou escrever a Roma para perguntar se é possível, né, esse tipo de suspensão irrestrita das atividades religiosas por parte da Igreja, e se, havendo proibições do Estado, se deve a Igreja lutar por sua própria liberdade. Porque uma coisa nós sabemos é a Igreja proibir por si mesma, outra coisa é haver uma proibição estatal e a Igreja, de certa forma, se vê com os meios reduzidos. O que é que ela deve fazer? Ela deve aceitar aquilo ali ou ela deve lutar pela sua própria liberdade? Né? Então, eu perguntei baseado nas duas situações. E fiz uma consulta que enviei à Sagrada Congregação para a Doutrina, também enviei para a Doutrina da Fé, mas quem respondeu foi a do Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, eu enviei para as duas, né? Caso uma entendesse que era competência da outra, então já estava enviado, né? E eu expus toda a situação da Paraíba desde o ano passado, né? Eu expus que nós ficamos 3 meses sem missa, depois abrimos com muita restrição, tudo isso que eu falei para vocês aqui. E que agora estava havendo uma nova suspensão da parte da própria arquidiocese. Perguntei, então, se esse tipo de restrição, sem reservas, era normal. Por quê? Porque as notas oficiais estavam saindo em que sentido? Olha, nós estamos suspendendo os sacramentos, mas vocês vão poder continuar assistindo transmissões online. E isso vai passando para as pessoas a ideia de que uma transmissão online tem o mesmo valor de que o sacramento, né? Ou como se houvesse, como eu até brinquei, um sacramento virtual. E então eu perguntei a Roma o seguinte, foram 4 as questões que eu levantei. Pode a Igreja suspender sem reservas a celebração da Eucaristia e substituí-la com o mesmo valor por transmissões online, em que, por óbvio, não ocorre comunhão? Essa é a primeira questão. Segunda questão, pode a Igreja suspender sem reservas a distribuição dos demais sacramentos aos fiéis, mas especialmente do sacramento da penitência e da reconciliação e o sacramento da unção dos enfermos? Porque são 2 sacramentos que, em um tempo como o atual, as pessoas necessitam mais do que nunca. Ninguém sabe se vai morrer amanhã. Ninguém sabe se vai ficar doente e vai morrer. Então, a gente precisa disso. Especialmente a unção dos enfermos e da penitência, né, e do sacramento da confissão. A terceira pergunta. São possíveis ou permitidas adaptações no rito litúrgico para sua adequação a medidas sanitárias, a exemplo de empacotamento ou embalagem das hóstias, ou a realização de confissão por via online? Porque estavam surgindo esse tipo de improvisação exótica em vários lugares também no Brasil, e muitas vezes determinado pelo próprio governo do Estado. Né? Em alguns lugares foram governos de Estado que determinaram empacotamento de hóstias, por exemplo. E a quarta questão é, deve a Igreja, considerando o direito à sua liberdade religiosa, buscar, guardada a justa ordem pública, a manutenção de sua própria liberdade para realizar sua missão apostólica e o exercício público de suas atividades sacramentais? Então, fiz essas 4 questões, né, expus a legitimidade para consultar, baseado em quê? Código de Direito Canônico, Cânon 212, parágrafo 2º e parágrafo 3º, que autoriza o fiel leigo a manifestar e expor aos pastores da Igreja suas próprias necessidades. E o parágrafo 3º diz que, segundo a ciência do fiel, né, ou seja, quanto mais ele conheça, ele tem o direito e mesmo, por vezes, o dever de manifestar aos pastores aquilo ali. Então, muita gente fica aí dizendo, é desobediência, é isso e aquilo. Se for, então, desobediência, então a gente vai desobedecer ao Código de Direito Canônico, parágrafo 3º, porque diz de forma muito clara que quando haja uma ciência do fiel leigo, sobre aqueles assuntos, ele tem o dever de expor aquilo ali, sob pena de pecar por omissão. Então, perceba que a situação é de fato grave. Né? E, por fim, fiz uma justificativa doutrinal de cada questão. Né? Cada questão. Amparado na Eclésia de Eucaristia, de João Paulo II, amparado na Sacramento Caritatis, de Bento XVI,
não é? E Reconciliatio et Penitência, de João Paulo II, uma série de documentos da Igreja, uma série de documentos do magistério da Igreja, que confirmam, em primeiro lugar, que esse sacramento virtual não existe, né? E que a Igreja deve lutar por sua própria liberdade. Ok. Isso eu enviei no dia 22 de fevereiro. Ontem, dia 11 de março, a Sagrada Congregação para o Culto Divino me enviou uma resposta, né, com o título, né, para conhecimento. Ou seja, quem conhece a praxe das congregações romanas sabe como é que funcionam essas coisas. Vocês conhecem, né, e para vocês eu não preciso explicar, mas para o nosso público aqui, né, quando uma congregação responde, né, que ela está dando uma resposta para conhecimento, quer dizer que ela está circulando um documento oficial, né, ao qual se deve adesão naquela situação que é relatada. Então, você pode buscar uma série de respostas que existem aí no site das congregações e você vai ver que acontece exatamente dessa forma. E um oficial da Congregação para o Culto Divino, Dr. Adelindo Giuliani, né, respondeu da seguinte maneira: com referência à consulta que Vossa Senhoria, né, apresentou através de e-mail no último dia 22 de fevereiro, Vossa Senhoria poderá encontrar uma resposta na carta do cardeal prefeito aos presidentes das conferências episcopais, chamada Retornemos com alegria à Eucaristia. Protocolo número 432 de 2020, que pode ser consultado em várias linguagens no site desse dicastério. E aí me passou o endereço eletrônico em que se pode encontrar a carta. O que é que isso quer dizer, né? Quando nós temos um documento oficial, né, da Igreja já respondendo às questões que são levantadas, Roma não inventa a roda. Ela faz referência ao documento e diz: isso aqui está vigente, é isso que responde a essa situação. A Sagrada Congregação para o Culto Divino foi ainda mais clara e disse que esse documento era aplicável especificamente à consulta que eu tinha levantado no dia 22 de fevereiro, com referência à consulta que Vossa Senhoria apresentou via e-mail no último dia 22 de fevereiro. Então, ele está dizendo que, na situação que eu expus, quais são as disposições aplicáveis? É o que está aqui nesta carta do cardeal prefeito. Né? Pelo que eu vi, tá, agora, até o próprio título da carta já endereça, né? Para o Covid, né? São instruções relacionadas ao Covid, seria isso? Sim, sim. A carta, o subtítulo dela é Carta aos presidentes das conferências episcopais da Igreja Católica sobre a celebração da liturgia durante e depois da pandemia de Covid-19. Eu até, quando eu expus lá os trechos da carta, né, eu frisei o durante. Eu destaquei o durante em amarelo, porque se está dizendo que é celebração durante, não precisamos de nenhuma mente iluminada para entender que celebração durante é a possibilidade de haver celebrações enquanto está ocorrendo a pandemia. Isso aí é uma questão de obviedade também, de evidência. Esse documento da Sagrada Congregação para o Culto Divino, eu vou pincelar apenas alguns pontos, não é? Para já passar a palavra de volta para vocês, mas ele respondia satisfatoriamente exatamente as 4 questões que eu apresentei. Então, a primeira questão perguntava se a igreja poderia substituir com o mesmo valor as celebrações eucarísticas por transmissões online. E o que diz o documento? Nenhuma transmissão é equiparável à participação pessoal ou pode substituí-la. Os termos exatamente os mesmos. Agora, perceba, essa carta, ela é de agosto de 2020, aprovada pelo Papa Francisco em 3 de setembro de 2020, né?
E agora, através dessa resposta que recebi da Congregação para o Culto Divino, ratificada para a situação atual. Muita gente, né, tentou rebater, algumas pessoas, né, ligadas à pastoral da comunicação da Arquidiocese da Paraíba, tentaram rebater a resposta que eu recebi, dizendo que era uma carta antiga. O fato de ser uma carta do ano passado, reiterada agora por Roma, não minora a sua vigência. Pelo contrário, Roma está dizendo que ela continua em pleno vigor na situação atual. Então, aumenta a possibilidade, aumenta o nosso dever de observância. Ela está dizendo, nós continuamos com a mesma posição que o Papa aprovou no ano passado, não mudou nada. Porque na Itália, eles estavam tendo um problema sério no início do problema do Covid todo. A igreja observou com muita atenção, aceitou algumas suspensões, mas pouco tempo depois, não durou um mês daquilo ali, né? Não durou um mês. O Papa e os bispos da Itália começaram a perceber que estava havendo simplesmente perseguição religiosa. E o Papa Francisco até questionou no dia 13 de março de 2020, numa carta enviada aos padres, através do seu secretário, por que as pessoas têm pizza em casa e não podem ter a comunhão, não é? Alguns bispos, inclusive, perguntaram, né? Eu achei interessante um bispo italiano chamado Don Giovanni d'Ercole, salvo engano o nome dele. Ele falou para o governo italiano o seguinte, olha, muito antes de existir saúde pública, a igreja já cuidava da saúde das pessoas, né? Então, a igreja tem uma experiência em tratar de saúde muito anterior ao SUS, alguns milênios anteriores ao SUS. Né? Então, a igreja sabe cuidar das pessoas. Né? Mas voltando aqui ao documento, nenhuma transmissão equiparável à participação pessoal pode substituí-la. Mais ainda, essas transmissões por si sós correm o risco de afastar de um encontro pessoal íntimo com Deus encarnado, que se entregou a nós não de modo virtual, mas realmente. Este contato físico com o Senhor é vital, indispensável e insubstituível. Eu não sei como é que é possível uma segunda, terceira ou quarta interpretação desse parágrafo aqui, como algumas pessoas tentaram fazer desde que eu publiquei essa resposta que recebi ontem. Mas isto aqui é de uma clareza tremenda, né? Se entregou a nós não de modo virtual, mas realmente. E essas transmissões por si sós, quer dizer, deixar elas exclusivas, né, correm o risco de afastar com o encontro pessoal com Deus encarnado. Então, isso aqui é a prova de que não existe sacramento online. Não é? Uma vez que se tem identificado e adotado as medidas concretas para reduzir ao mínimo o contágio do vírus, algumas você expôs, Álvaro, no início, é necessário que todos retomem o seu lugar na Assembleia dos Irmãos e redescubram a insubstituível preciosidade e beleza da celebração. Nesse documento, a congregação ainda frisa que a fé da igreja tem uma dimensão essencialmente comunitária, porque a igreja é corpo de Cristo. Isso é uma coisa que precisa ser relembrada, porque tem muita gente dizendo que tem o mesmo valor rezar em casa. E isso não existe. Né? Essa ideia, né, pelagiana de que nós conseguimos a salvação por nós mesmos, né? Basta que nós busquemos as coisas, uma coisa gnóstica até, isso não existe. Isso não existe. Né? A igreja é essencialmente comunitária, existe um corpo místico no qual nós nos integramos pelo batismo e é ali que nós fazemos parte, né? Nós lucramos os méritos do sacrifício de Cristo. Então o documento ressalta isso também. E por fim, esse é um ponto muito interessante, 2 pontos finais para já encerrar aqui essa primeira participação. A igreja adverte nessa carta que a devida atenção às normas higiênicas e de segurança não pode levar à esterilização dos gestos e dos ritos, à incitação mesmo inconscientemente do medo e da insegurança entre os fiéis. Né? Se facilite a participação dos fiéis nas celebrações, sem improvisações ou experimentos rituais, com total respeito às normas contidas nos livros, se reconheça aos fiéis o direito de receber o corpo de Cristo sem limitações que vão além do previsto pelas normas higiênicas, a igreja continuará protegendo a pessoa humana em sua totalidade,
mas recorda que a existência terrena é importante, porém muito mais importante é a vida eterna. Nossa meta é compartilhar da mesma vida com Deus na eternidade. Essa é a fé da igreja. Esse trecho eu achei fenomenal, porque isso aqui é definitivo. Esta é a fé da igreja. A igreja acredita nisso. Então, esse discurso de nós estamos protegendo a vida, por isso nós vamos evitar que as pessoas tenham qualquer acesso aos sacramentos. Esta não é a fé da igreja. A fé da igreja é a proteção da vida integral. A vida humana, terrena e a vida eterna. A imortalidade da alma. Né? E há um último ponto no documento que diz que confia-se a ação prudente, porém firme, dos bispos. Prudente, porém firme. É uma alfinetada, né? É uma alfinetada. Olha, vocês sejam prudentes, olhem para as situações concretas das suas localidades, mas sejam firmes, para que a participação dos fiéis na celebração eucarística não seja reduzida por parte das autoridades públicas a uma reunião e não seja considerada como equiparável ou, inclusive, subordinada a formas de agregação recreativas. As normas litúrgicas não são matérias sobre a qual possam legislar as autoridades civis. Né? Então, o documento é de uma clareza tremenda, né? Ele não deixa brechas para interpretações secundárias, ele diz o que tem que dizer, mas o ponto essencial, que é o que eu friso aqui nesse momento, eu indaguei de Roma se, nesta situação atual, presente, agora, a consulta foi feita dia 22 de fevereiro de 2021, se nessa situação atual, essas coisas poderiam acontecer. E como é que Roma me responde? Com referência à sua consulta do dia 22 de fevereiro, a resposta está aqui, neste documento que nós estamos enviando a você. E o que é que diz o documento? Diz isso tudo que eu falei. Então, Roma está dizendo que na situação atual isso aqui permanece vigente. Aí tem gente que está falando aí, mas é uma carta antiga. Você está achando ruim que a carta seja aplicada à situação atual? Então você escreva a Roma e reclame com ela. Porque quem fez a aplicação da carta à situação atual foi a Sagrada Congregação para o Culto Divino, não fui eu. Eles que me responderam dizendo isso. Agradeço ao Taiguara e ao Tiba pela oportunidade, que eu aprendi muito nessa live. Fico muito feliz e tenho certeza que Deus não nos abandonará. Então, rezemos uma Ave Maria para terminar essa live. Muito obrigado, meus amigos. E fiquem todos com Deus, né? Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Bosco, rogai por nós. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Deus demônios, rogai por nós. Rogai por nós. E viva Cristo Rei. Viva Cristo Rei. Boa noite, pessoal. Um abraço, meus irmãos.